Atlântida. Atlântida é a civilização perdida mais famosa da história. E o detalhe mais estranho é que talvez ela nunca tenha existido. Ela aparece nos textos do filósofo grego Platão como uma ilha poderosa, localizada além das colunas de Hércules, o atual Estreito de Gibraltar. Um império naval rico, avançado e organizado em círculos de terra e água. Segundo a história, Atlântida tentou expandir seu domínio, mas acabou destruída em um único dia e uma única noite. Terremotos, enchentes e o desaparecimento completo sob o oceano. Desde então, ela virou uma obsessão. Alguns a relacionam com a erupção de Santorini, outros procuram suas ruínas no Atlântico, no Mediterrâneo e até no Caribe, mas nenhuma prova definitiva foi encontrada. Atlântida continua viva porque representa algo irresistível, a ideia de que uma grande civilização pode simplesmente sumir e deixar o mundo inteiro procurando por ela. E a próxima não desapareceu no mar, ela deixou cidades inteiras escondidas debaixo da floresta. Maias. Os maias construíram uma das civilizações mais avançadas das Américas. Eles ergueram pirâmides monumentais, desenvolveram escrita própria, criaram calendários precisos e estudaram os astros com enorme sofisticação. Cidades como Tikal, Palenque e Calakmul já foram centros de poder, comércio e guerra. No auge, milhões de pessoas viviam dentro do mundo maia, mas a partir do século IX, muitas das grandes cidades começaram a entrar em declínio, monumentos deixaram de ser construídos, palácios foram abandonados e a selva retomou o espaço. Os maias não desapareceram. Povos maias existem até hoje. O que colapsou foi a estrutura política e urbana de suas grandes cidades, provavelmente pressionada por guerras, secas e crise de abastecimento. É isso que torna essa civilização tão intrigante. Ela não foi apagada por completo, apenas deixou para trás um mundo gigantesco em ruínas, e a próxima civilização também viveu cercada por palácios, riqueza e mistério, mas em uma ilha do Mediterrâneo, minoicos. Antes da Grécia clássica, havia Creta, e em Creta floresceu a civilização minoica. Os minoicos dominaram o comércio marítimo do mar Egeu e construíram palácios impressionantes como o de Palácio de Cnossos. Suas paredes eram cobertas por pinturas de golfinhos, cerimônias e acrobatas saltando sobre touros. Tudo indica uma sociedade rica, refinada e profundamente conectada ao mar. Mas por volta do século XV a.C., seus centros de poder começaram a ruir. Muitos palácios foram destruídos e a influência dos micênicos cresceu sobre a ilha. Uma das teorias liga esse declínio à erupção do vulcão de Santorini, que pode ter provocado tsunamis e instabilidade econômica. Outras apontam invasões e conflitos internos. O mais curioso é que os minoicos não tiveram um fim simples. Eles foram se apagando aos poucos, até que sua cultura passou a existir mais em ruínas do que em memória, e talvez por isso tanta gente enxergue neles uma possível inspiração para a lenda de Atlântida. Mas a próxima civilização é ainda mais silenciosa. Ela construiu cidades incrivelmente organizadas e mesmo assim ainda não conseguimos ler sua escrita. Vale do Indo. A civilização do Vale do Indo surgiu há mais de 4.000 anos em regiões do atual Paquistão e Índia. Suas cidades como Harappa e Mohenjo-Daro eram surpreendentemente planejadas. Ruas retas, casas de tijolos padronizados, poços, banhos públicos e sistemas de drenagem muito avançados para a época. Mas ela deixou um mistério enorme. Ao contrário do Egito e da Mesopotâmia, não encontramos palácios evidentes, grandes estátuas de reis ou tumbas monumentais, e sua escrita, presente em pequenos selos, ainda não foi decifrada. Era uma civilização vasta, rica e bem organizada, mas ainda não sabemos exatamente quem governava, quais deuses cultuava ou como funcionava seu poder. Por volta de 1900 a.C., suas grandes cidades começaram a enfraquecer. Mudanças nos rios, transformações climáticas e alterações comerciais podem ter contribuído. Não houve uma grande explosão, foi um desaparecimento lento, como se uma sociedade inteira fosse perdendo a voz, e a próxima civilização deixou vozes em pedra, rostos gigantes olhando para o horizonte de uma das ilhas mais isoladas do planeta, Rapa Nui. Rapa Nui ficou famosa por seus moai. Centenas de estátuas gigantes foram esculpidas por uma sociedade polinésia e colocadas sobre plataformas cerimoniais. Elas representavam ancestralidade, prestígio e poder. Algumas pesavam toneladas, mesmo assim foram transportadas por longas distâncias, o que até hoje desperta fascínio. Durante muito tempo, Rapa Nui foi tratada como exemplo de uma civilização que destruiu seus próprios recursos. Hoje, essa visão é mais debatida. O povo da ilha enfrentou pressões ambientais, mudanças sociais e, mais tarde, impactos devastadores com a chegada europeia, mas o mistério permanece. Como moveram tantas estátuas? Por que muitas foram derrubadas? E o que se perdeu da cultura original que as construiu? Rapa Nui não desapareceu
desapareceu. Mas parte do mundo que criou aqueles gigantes ficou presa no passado, e a próxima civilização não construiu monumentos em uma ilha, ela ergueu uma gigantesca cidade-templo no coração da floresta. Angkor Angkor foi o centro do Império Khmer. Seu monumento mais famoso é Angkor Wat, mas o local era muito maior do que um único templo. Angkor foi uma imensa paisagem urbana, com reservatórios, canais, estradas e centros cerimoniais espalhados por uma área. A água era o segredo do seu poder. Seu sistema hidráulico sustentava plantações, população e autoridade política, mas um sistema tão grandioso também podia se tornar frágil. Entre os séculos XIV e XV, Angkor começou a perder importância. Conflitos, mudanças comerciais e problemas no controle da água podem ter enfraquecido a região. Aos poucos, templos foram abandonados, raízes cresceram sobre muralhas, a floresta tomou edifícios inteiros. Angkor não caiu de uma vez, ela foi sendo engolida lentamente pelo tempo, e a próxima cidade perdida parece ainda mais improvável, uma capital de pedra construída sobre ilhas artificiais no meio do Pacífico, Nan Madol. Nan Madol parece ter saído de uma lenda. Mais de 100 ilhotas artificiais foram construídas com blocos de basalto e coral, formando um conjunto de palácios, tumbas e espaços cerimoniais separados por canais. Por isso ela ficou conhecida como a Veneza do Pacífico. Entre aproximadamente 1200 e 1500, Nan Madol foi o centro político e ritual da dinastia Sodeler. O mais impressionante é a escala. Blocos enormes foram transportados e empilhados em uma ilha remota, exigindo organização e trabalho coletivo. Depois, a cidade foi abandonada. A tradição local fala da queda dos governantes Sodelur. A arqueologia aponta para mudanças políticas e sociais. O resultado é um lugar real que parece impossível. Nan Madol prova que algumas civilizações não precisam ser inventadas para parecer mito, e a última deste vídeo foi uma das maiores cidades da América do Norte antes da chegada dos europeus. Cahokia floresceu perto do rio Mississippi. Por volta do ano 1100, ela se tornou uma grande metrópole. Seu principal monumento, Monk's Mound, é uma gigantesca plataforma de terra erguida em camadas, cercada por praças, bairros e estruturas cerimoniais. Cahokia pode ter reunido até 20 mil habitantes, rivalizando em tamanho com várias cidades europeias da mesma época. Ela era um centro de comércio e religião. Objetos encontrados no local mostram conexões com regiões distantes da América do Norte, mas entre os séculos 13 e 14, a cidade começou a se esvaziar. Secas, enchentes, pressão sobre recursos e tensões sociais podem ter contribuído. Cahokia não foi destruída em uma única batalha, ela simplesmente perdeu força, perdeu gente e desapareceu como grande centro urbano. Talvez essa seja a parte mais inquietante das civilizações perdidas. Nem todas acabam em catástrofes. Algumas apenas deixam de funcionar. E quando isso acontece, o que antes era império, capital ou metrópole vira ruína, esperando que alguém, séculos depois, tente entender o que ficou para trás. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa o like e comenta qual dessas civilizações merece um vídeo completo.